Essa curadoria que é feita pelo Eixo, né, das pautas que a gente vem ouvindo as pesquisadores, estudantes, organizações parceiras, desdobrando aqui desde então, são muito centrais, né, uma curadoria muito certeira, assim, que dialoga muito com o contexto que a gente está vivendo. Ontem a gente teve a oportunidade também de ter 4 grupos de trabalho que, para além dessa discussão, né, pensa ali, propõe estratégias mais práticas, né, dentro de várias pautas, dentro do contexto da segurança pública. Foi um momento também importante. Sou jornalista, sou comunicadora, como o meu amigo apresentou, estamos aqui entre comunicadores e pessoas que pensam comunicação. Mas, para além disso, eu acho também, pessoalmente, como pessoa também que mora na Maré, vive esse território e é afetada, né, por essa pauta da segurança pública, que faz muito sentido a gente encerrar, assim, essa conversa olhando para esse lugar da comunicação, né? A gente está conversando, a gente começou lá com as crianças, sobre formas e narrativas outras de pensar, né, como elas se afetam pelo contexto da segurança pública, pela violência armada aqui na Maré. A gente passa por assuntos que vão desde a produção de conhecimento, né, esse lugar da geração cidadã de dados, passando pela arquitetura forense, passando por essa discussão a nível mundial de como a política de segurança vem afetando, inclusive, as mulheres, e a gente chega, então, na comunicação, que é, no fim, quem vai distribuir o que é resultado dessa disputa, né? E acho que a gente tem aqui uma diversidade muito legal de pessoas para falar sobre isso. E aí a gente tem essa grande reflexão aí de pensar esse papel da mídia, né, dentro desse debate da segurança pública e a defesa da democracia dentro desse contexto. Dentro desse ano, né, que especialmente aqui para a gente é um ano importante, já partindo, né, de uma avaliação, de uma percepção de que existe, no geral, no senso comum, né, um pânico moral nesse lugar do tema da cobertura da violência, né, da violência urbana. Quais ferramentas que você, pessoalmente, né, como profissional de jornalismo, vem utilizando e compartilha hoje aqui com a gente para sustentar o seu compromisso com essa responsabilidade social numa cobertura responsável sobre territórios e segurança pública? Eu sustento esse trabalho de cobrir segurança pública, né, ao longo desses últimos tempos com 2 olhares diferentes. Então, um primeiro, mais objetivamente respondendo à sua provocação, entendendo que existe estatística, e as estatísticas são muito falhas, e existe o que alguém da primeira mesa, desculpa, não vou lembrar o nome, falou, que é o rastro que fica depois de uma operação policial e todos os traumas e impactos e dores e feridas que ficam nas pessoas que sofreram aquilo e não entraram para as estatísticas. Nas crianças que presenciaram cenas de violência policial, tiveram seus brinquedos furtados ou dando iogurte na geladeira tomado. E como o ciclo de violência e o ciclo de privação de direitos fundamentais, como ir à escola ou tomar uma vacina, vai sustentando o quadro geral que o país enfrenta, que é fazer essas crianças que foram invisibilizadas em muitas camadas se posicionarem num lugar em que passem a ser elas as vítimas dali a tantos anos, né? E quando você pega a história particular de uma criança, por exemplo, você entende, ou, né, do irmão de uma criança, você escapa de uma polarização óbvia. Então, ninguém pode acusar um menino de 4 anos que foi morto por uma bala, aspas, perdida na Baixada Santista, porque como ele era pequenininho, a bala que estava passando perto do chão atingiu o abdômen dele, e ninguém pode acusar esse menino de nada, não é? E a história dele, da família dele, e a repercussão que isso tem no entorno dele ajuda a contar uma história muito maior, que é sobre uma violação sistemática de direitos de pessoas que não têm nada a ver com guerra às drogas, com todas as críticas que se fez aqui hoje a esse termo, e com facção criminosa, com nada. São pessoas moradoras como os outros, mas que não têm direitos como cidadãos. Então, acho que um olhar que eu tenho buscado
fazer, e que eu encontro amparo e respaldo no veículo onde eu trabalho, na grande mídia, né, em veículos tradicionais, é a partir de situações e reflexões, mostrar que não dá para encaixar tudo em estereótipos, porque eles não vão dar conta das situações e da realidade que é vivida no país. E o outro olhar que eu tenho buscado aprimorar e amadurecer é um que vem da constatação de que o país vive hoje um momento inédito no debate de segurança pública. Desde que assumiu o governo Bolsonaro, essa pauta foi sequestrada pela extrema-direita e se tornou uma bandeira política eleitoral onipresente, né? A quantidade de congressistas, delegados, policiais, agentes que usam isso como seu nome de urna explodiu, e a militarização da política, tudo isso ficou como se cristalizado, que essa é uma pauta de direita e de extrema-direita, até que assume o governo Lula e a Polícia Federal começa uma série de investigações que pode ter sido, pelo menos simbolicamente, inaugurada com a Operação Carbono Oculto, que pega o crime organizado dos territórios que sempre são estereotipados por essa presença e conecta com a Faria Lima, com o coração do mercado financeiro em São Paulo. E, a partir daí, você começa a desenrolar um novelo de lã que leva aos principais espaços e palácios de poder em Brasília, com os principais nomes e quadros políticos que frequentavam o noticiário, sobretudo político. E, a partir daí, inaugura-se uma nova cobertura, que é uma cobertura política, é uma cobertura econômica, só que ela é uma cobertura de segurança pública, porque, depois de certas revelações, a gente começa a entender que falar de fintech, startup, bancos de... todos esses nomes aí de tecnologia, que eu nem sei quais são, você está falando de, muitas vezes, instituições que lavam dinheiro, ou se não lavam, permitem a lavagem de dinheiro que vem do crime, passa pelas bets, que é outra coisa que está intrinsecamente ligada, porque também aponta dedos, e muitos dedos, na cara de determinados grupos sociais, que também são vítimas de um sistema maior, mas, enfim, então eles lavam dinheiro de bets, que a rede de combustível que antes tinha adulteração num posto na Baixada, agora está refinando, distribuindo e importando combustível adulterado e alimentando refinarias inteiras de alguém que é financiador de campanha, que promove coquetel em eventos internacionais para os principais políticos brasileiros. Então, você muda a cobertura, você passa a olhar para os políticos e para as negociações de todo dia com um repertório que te obriga a olhar de onde estão vindo essas figuras, quem que sustenta, quem que financia e que interesses elas defendem, porque aí elas passam a defender pautas e tomar decisões de acordo com interesses que agora são mais claros da gente distinguir. E, no meio disso, às vésperas de uma campanha eleitoral duríssima que a gente vai enfrentar, a gente se depara com como se tudo isso fosse pouco, né? Um governo da maior potência do mundo ameaçando, ainda não oficialmente, decretar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Isso autorizaria medidas que não sabemos quais, mas que a oposição já passa a temer que sejam intervenções na soberania nacional. E, antes mesmo de essa classificação ser imposta, essa mesma extrema-direita passa a usar essa nomenclatura e passa a usar essa possibilidade, né, de olhar estrangeiro para a segurança pública brasileira como bandeira eleitoral, alimentando ainda mais esse ciclo que a gente está tentando mapear. E aí, só para terminar com talvez uma luz para o debate, quando houve a discussão da DPF das favelas, durante muitos anos, e a Redes da Maré foi fundamental nesse processo, tentou-se construir, a partir do diálogo com a sociedade civil, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que
era preciso que as comunidades fossem ouvidas e consideradas na hora de determinar a segurança pública nos territórios. E o Eduardo Paes, na véspera da retomada do julgamento, muda de posição, se alinha ao Cláudio Castro, e o entendimento que vinha sendo construído durante muitos anos é derrotado. Agora, com o PL antifacção, que foi sancionado essa semana, numa última tentativa final de vetar um trecho que poderia penalizar, criminalizar ativistas, moradores de comunidades sem vínculo comprovado com facção criminosa, o mesmo Eduardo Paes entrou nessa discussão porque ele percebeu que isso poderia atrapalhar o grupo político na hora da disputa política eleitoral com o Cláudio Castro em relação ao vereador Salvino, que tinha sido preso uma semana antes, e o posicionamento dele reforça este outro lado e o presidente veta esse artigo, esse dispositivo em particular. Estou mencionando esse fato porque eu acho que a disputa política ela passa também por questões eleitorais, e negligenciá-las não é a estratégia mais inteligente, na minha opinião, para botar na mesa tudo que está em jogo. Dentro dessa nossa missão aqui, dessa ideia da gente falar sobre esse papel da mídia, eu queria que você também trouxesse experiências do seu território, né? O que as experiências africanas, de alguma forma, nos ensinam sobre a defesa da democracia frente ao monopólio e à manipulação de informações a partir dos grandes canais de mídia? I wanted to start with a very short story. In 1992, my country, Kenya, launched its first car, a car that was made in Kenya, and it was on the front page of all the news. And 4 or 5 years ago, I was asked to write an essay about the car. It was called the Nyayo Pioneer. So I went to, is it too close or too far? So I went to the archives, which is where a lot of research starts. I went to the National Library to go and find the articles about the day that the car was launched. And if you go to any archive in Kenya, the National Archives, the newspaper archives, anything, and you look for actually it was 89, it was in 92, 89, and you look for newspapers for the week between February 12th and February 19th, 1989, you won't find them. All of those newspapers are forbidden from the public to see. So you might think, why would you not want people to read about the car? And when I was doing research for this piece, I saw the car, the prototype is still there, and I had to, this is being recorded, I had to massage the truth in order to get access to the car because it's held in a place where it's considered to be a security thing. And again, you think to yourself, it's just a car, what are you talking about? But if you go back into the history books, what you'll find is that 1989 was one of the most important years for the birth of multi-party democracy in Kenya. The one-party state was coming to an end, and it was coming to a violent end. People were being kidnapped, people were being killed, protesters were being suppressed, but the opposition was getting stronger and stronger. And the week before that, the first week of February, the foreign minister in Kenya had gone to the US, had met with the US government, and when he came back, he was assassinated. And the official story of his assassination was that, and this is really the official story. So this car project, which had been going for 3 years, they rushed it. They said, now we have to launch the car this week so that it's the front page of the story that Kenya has become a developed country, we're building our own car. And when they launched it, they took it to the main stadium and they tried to drive the car, and the car couldn't even finish one lap on the track because it wasn't ready. And of course, the plan failed. So what they did next is that they withdrew all the newspapers, and it became a week in media that if you go back into the archives, it just doesn't exist.
I wanted to tell that story because I think sometimes, at the end of the day, I think what any of us want from life, from love, from whatever, is for people to know that we were here. Is for their people to bear witness to our existence. And whether it's the people we love in our families, whether it's our communities, whether it's, some people look for it through fame. In the end of it all, we want to know that our lives mattered. And memory work can be a way of making sure that people know that their lives matter. That young men who get shot by the police is not just a number, it's not just a case. It's a human being who was loved, whose mother waited 9 months. And so it's very important for journalists to come back to, in this moment where democracy is being threatened, where journalism is being threatened, and young people are being told that aspiring to be a journalist is not a noble profession, to remember that it might not always be flashy, it might not always be big, but helping hold that space in the memory, in the archives, is really important work. What is the security imperative? What does it mean when you say it's okay to shoot and kill 68 people in a day, or in my country, 148 people in a year because they were protesting, and you say, well, it was a security operation? On the other hand, you see what's happening with digital technology. There, it is the interests of the corporation that have displaced the interests of the citizen, that have displaced the interests of even the state. So you are not a human being, you are data. And data that is there to be bought and sold, even against your will. When we put our pictures on social media, we're not thinking, oh, and now Meta is going to use it to build an avatar of me, how cool. You're sharing pictures with your friends, which is a normal social instinct. So this monetization of our social instincts, that's violence by any other name. This turning of everything that we do into an opportunity to make money, that's imbalance. So that's what I think the role of the media is restoring that balance between all the points of the triangle. And memory work is important, witnessing is important, archiving is important. They say that journalism is the first draft of history. Everything that you write, hopefully in 60 years, some crazy researcher like me is going to be in the archives at 6 in the morning trying to find that article that one day said that this young boy was on his way to the shop and this happened. So I think that's the challenge that we're facing in a lot of jurisdictions in a lot of countries right now. The triangle is out of balance, and we need strong media to hold power accountable, to do the memory work, to do the first draft of history, to make sure that we're trying to restore that balance. É isso, é política, né? Quando a gente pauta a segurança pública, a gente está pautando política para além do cotidiano da violência armada, né? Nesse sentido, e continuando um pouco na linha assim da Nanjala, queria que você falasse um pouco sobre o que você tem sentido, assim, como que você vê esse espaço no jornalismo, nesse ritmo acelerado de cobertura que a gente tem, né, de precisar pautar o factual o tempo todo, às vezes priorizar isso, se a gente tem espaço para aprofundar, para trazer a complexidade desse lugar de responsabilização e de reparação, chamar, né, o jornalismo chamar luz para esse espaço de responsabilização e de reparação do Estado diante desses abusos no campo da segurança que é a política. Você acha que o jornalismo tem conseguido cumprir esse papel que está diretamente conectado com a defesa da democracia hoje? Olha só, Jéssica, eu queria começar essa fala te respondendo uma coisa que talvez não seja muito popular, mas dizer o seguinte: eu acredito no jornalismo. Eu sei que está na moda falar muito mal da imprensa e que muitas vezes a imprensa dá motivo para que a gente fale mal dela, né? Inclusive nós que estamos dentro. Mas eu ainda acredito que o jornalismo bem feito, o jornalismo de qualidade, o jornalismo com ética e com responsabilidade social, ele é uma das principais ferramentas que a gente tem para fiscalizar o poder e para manter a sociedade informada. Agora mesmo,
ontem à noite, muitos de vocês devem ter visto que o Tribunal Superior Eleitoral condenou o agora ex-governador do Rio, Cláudio Castro, por ter usado dinheiro público para comprar a reeleição em 2022. E é importante a gente lembrar que esse caso só veio à tona, só foi descoberto porque alguns jornalistas passaram dias e noites lendo o Diário Oficial, pesquisando em fontes, correndo atrás de entrevistados, para mostrar que esse escândalo estava acontecendo. Aliás, foi o pessoal do UOL, aqui do Rio, que é o portal onde a Thaís trabalha. Então, o bom jornalismo, o jornalismo sério, ele ainda tem muito, na minha visão, a contribuir. E eu estou dizendo isso porque a gente está num momento de muito ataque, né, que especialmente a extrema-direita está atacando muito o jornalismo profissional, e muitas vezes isso vira uma estratégia para atacar a democracia, né, atacar as liberdades, atacar as instituições e calar a voz das pessoas que estão dando voz para quem está marginalizado na sociedade, né, para quem está subalternizado, para quem é visto como invisível. Um segundo ponto: a imprensa não é um espelho da realidade, não é perfeito, você olha ali e vê o que está acontecendo. A imprensa, o jornalismo, ele escolhe as histórias que ele vai contar, as imagens que ele vai mostrar, né, as vozes que ele vai amplificar ou que ele vai silenciar. E isso, portanto, é um campo de disputa, né, é um campo de disputa permanente. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar, tem já um pouco mais de 20 anos, era muito comum você pegar um jornal no Rio de Janeiro e ler uns títulos, como, por exemplo, tem um que ficou até famoso, né? Que era assim: tiroteio na Rocinha assusta alunos da PUC. Ou então, e aí vocês aqui devem ter visto muito, tiroteio na Maré assusta motoristas na linha vermelha. Não preciso dizer que é completamente discriminatório, completamente míope, mas era visto como aceitável, como tolerável, né? Quase como assim a natureza do jornalismo fosse isso, né? Fosse falar apenas para um setor privilegiado da sociedade, para a classe média, o consumidor do jornal, e se baseando muito nas fontes oficiais, que nesses casos de operações, né, de ações de segurança pública, quase sempre é a voz da polícia. Eu tenho a impressão, quero acreditar, que isso começou a melhorar ou a despiorar nesses últimos anos. Então, foi falado aqui na última mesa, eu peço desculpa que eu não lembro exatamente quem falou, mas que hoje em dia já não existe mais essa cobertura, sem que seja lembrado que uma operação dessas fechou 20 escolas, né, que impediu o funcionamento de 5 postos de saúde, né, que deixou pacientes psiquiátricos sem atendimento no CAPS. Cada vez mais a imprensa está sendo cobrada a mostrar, além da voz oficial, né, da voz do Estado, qual é o impacto dessa política ou dessa não política de segurança em cima da população que habita esses territórios. E, de novo, acho que isso é uma disputa, esses erros continuam sendo cometidos volta e meia, e tem que ter cobrança, tem que ter pressão, e nisso também, Raul, o papel do jornalismo alternativo, do jornalismo comunitário é muito importante, né? A pressão que hoje é feita sobre os veículos tradicionais de imprensa, também vem do fato de que a gente tem novos olhares de dentro das favelas, das comunidades, mostrando um outro ponto de vista, que não é o ponto de vista do editor branco de jornal que mora na Zona Sul, mas da pessoa que mora nesse território e que tem a experiência de vida, né, de saber no que dá esse tipo de política de segurança. No Rio de Janeiro, segurança e política são quase a mesma coisa, né? Em toda eleição no Rio de Janeiro, a segurança pública é o principal assunto. E o que a gente está vendo nos últimos anos é que, com esse avanço do discurso extremista de direita, né, com esse discurso que chegou ao poder com o bolsonarismo, mas que não está só no Bolsonaro, na família dele, se naturalizou ou se passou a ver como parte da paisagem você ter autoridades abertamente pregando o extermínio de populações, né? Autoridades dizendo, exaltando a violência policial, naturalizando as mortes de inocentes e usando muito essa terminologia, que é a terminologia da guerra, né, para a segurança. Então, a lógica da guerra é você eliminar o inimigo. E quando morrem os inocentes, eles são apenas danos colaterais. Então, eu acho que é a função da imprensa combater esse tipo de visão e mostrar
no que isso induz as pessoas ao erro e a percepção distorcida da realidade. Muitas vezes vão dizer, mas o jornalista está defendendo a esquerda, está defendendo não sei o quê. Tal. Gente, direitos humanos não é uma bandeira da esquerda ou da direita, é uma bandeira civilizatória. Respeito à lei, respeito à Constituição, né, garantias individuais, isso são conquistas da civilização. E, portanto, quando a gente se forma em jornalismo, a gente faz um juramento que a gente vai defender essas coisas. Não são bandeiras partidárias, nem são bandeiras de políticos, são bandeiras da sociedade. Voltando para a tua pergunta sobre a questão da responsabilização e da reparação dos abusos do Estado, eu acho que essa é uma dimensão fundamental de quem cobra segurança. Entender que, muitas vezes, a notícia do dia, que é a notícia do confronto armado, ou do tiroteio, ou da morte de tantas pessoas numa determinada localidade, ela não é o fim da história, ela é apenas o começo. Porque as pessoas que estão ali, que foram atingidas, elas vão começar um longo caminho por justiça, por reparação de direitos, por reconhecimento e direito à memória, que muitas vezes, claro, a vítima não vai voltar a viver, mas pelo menos restituir a memória dessa pessoa que depois de ser morta ainda é enxovalhada, né, sofre uma espécie de uma segunda morte pelo Estado, e a gente viu muito isso ser tentado no caso da Marielle Franco, né, como é que depois da morte teve uma segunda morte, né, nas redes sociais, nas campanhas de ódio, né, nas fake news. Então, eu acho que é papel da imprensa também, na medida do possível, continuar acompanhando esses casos, dar voz a essas pessoas, saber o que aconteceu depois, saber onde é que o caso foi parar, saber se a pessoa que foi responsável por esse crime em nome do Estado, se ela foi responsabilizada. E eu acho que com a soma disso tudo, eu quero acreditar que as pessoas vão ter mais elementos para refletir, inclusive na hora de votar. Raul, meu amigo, eu quero te dar 2 missões. Uma é você trazer um pouco, a partir das falas das amigas do Bernardo, como você tem visto esse espaço de diálogo entre os coletivos, as organizações, os veículos que cobrem o jornalismo, a comunicação localmente. Se você acha que existe, se a gente está num momento de construção mesmo, como o Bernardo fechou, né, trazendo, se a gente está num momento de pensar narrativas de forma colaborativa, ou se a gente ainda está num lugar de disputa desigual desse poder narrativo. Como você espera que nesse ano essa comunicação periférica, local, liderada por pessoas negras, por mulheres, por pessoas LGBTQIAPN+, influenciem em políticas públicas no debate eleitoral e não só, né, nas narrativas e no lugar de sermos fontes, de termos personagens ali para costurar essa narrativa que já vem pronta, né? Como você espera que a gente possa, de fato, construir isso de forma junta? Acho que eu vou começar fazendo uma autodescrição aqui, né? Eu estou com um tênis branco, com umas partes pretas e meio marrom, porque está todo sujo. Eu estou de calça jeans, eu estou de camisa preta, eu tenho cabelo curto, barba volumosa, all black, né? É black white, na verdade, agora quase ficando mais branco do que preto. Mas, enfim, esse movimento, eu acho que hoje a gente ainda está numa transição, num entendimento, né? Porque o Brasil, ele sempre foi muito violento, né? Eu acho que essa discussão que a gente está fazendo cabe muito à ideia da educação crítica, que é uma das coisas que movimentou muito do meu envolvimento a partir das instituições aqui do território da Maré, como o próprio Observatório de Favelas, como a própria Rede da Maré, e depois com o time da Movimentos, do Papo Reto, e enfim. A gente vem de um país que a desigualdade é regra, né? E hoje a gente com luta está mudando esse cenário, onde desde a invasão e a instrumentalização da violência através do racismo conduziu muito das coisas sobre a nossa existência, e durante muitos anos, né, até agora, quem dominou a comunicação era quem, né, mantinha essa violência sobre nós, controlava a narrativa, porque a narrativa gera controle. Então eu sempre fui uma pessoa que viu a comunicação como algo que tem cortes e que tem lados. No meu olhar, a sua trajetória vai narrar a forma como você comunica, experiencia, vê e narra os fatos, sabe? Independente do
mais pura que você seja, mais parceira, mais incrível, a sua trajetória vai determinar o que você comunica. Isso é um fato que eu acredito muito. E quando a gente constrói uma instituição como o Papo Reto, a gente sempre determinou que a gente tinha lado. O lado da favela para dentro, nessa lógica que tanto viralizou de cidade partida, né? A gente falou, se existe uma partição que não é da nossa parte, é de fora para dentro, a gente vai criar a nossa estrutura para disputar essa narrativa com força, daqui para dentro e de dentro para fora. E eu acho que sim, hoje a gente está evoluindo bastante, né? A gente acessou alguns espaços, a internet foi uma ferramenta central nesse processo, mas eu gosto muito de pensar na perspectiva dos direitos humanos, da comunicação digital, da comunicação no geral e da democracia em nível global e com impactos locais, né? Olhando para a ótica, obviamente, da educação e do que a gente está compartilhando de saberes para as nossas pessoas, né? Porque estar nesse palco foi porque alguém se organizou no território que eu sou cria para compartilhar um saber que virou canal, que virou caminho, que virou voz, e a partir disso a gente encontra outros pares, né, de diferentes realidades que também estão dispostos a fazer esse movimento. E eu gosto muito também de refletir as perguntas que nos movimentam, né? E eu acho que o que você traz me faz lembrar da pergunta como. Como que eu faço isso? Como que eu torno essa comunicação mais acessível? Como que a gente comunica, né, com uma certa mobilização que encaminhe para um melhor momento de direitos humanos, para um melhor momento de democracia, inclusive garantindo que seja democrático os que discordam de nós a discordarem, mas sem atravessarem ali, né, barreiras muito dadas do campo da violência, que eu acho que é o que a gente está vivendo hoje. E eu acho que a gente precisa cada vez mais fazer conexões e trocas em espaços como esse. Voltar para a rua para falar de democracia, para falar de comunicação online, para construir a força do jornalismo, que eu também acredito muito como uma ferramenta, é o que a gente precisa continuar provocando para que a gente consiga escalar esses processos. E quando eu falo conversar, mapear, entender quem são as pessoas estratégicas, no último 28 de outubro, no Complexo do Alemão, naquela fatídica chacina, eu fui uma das pessoas, ainda de madrugada, no meio do tiroteio, a chegar no grito de socorro de alguns familiares que diziam: a polícia levou tantos corpos, mas tem esse tanto de outras pessoas ainda desaparecidas, e a gente tem certeza que está na mata, e a gente quer ir para a mata, e como que a gente vai para a mata num ambiente de conflito, de tudo que estava acontecendo? E eu falei, cara, eu tenho um celular, uma internet e algumas pessoas que me seguem, e é o que a gente tem. Vamos comunicar que quem está indo para a mata nesse momento são moradores, são mães, são familiares, são esposas, são filhos, e ao mesmo tempo, dentro do contexto das várias realidades locais, por isso que eu falo que a gente tem lado, porque para construir qualquer coisa dentro do território periférico, inclusive uma campanha política, inclusive a gravação de um videoclipe, inclusive a gravação de uma novela, inclusive a produção de um conteúdo jornalístico de uma empresa de grande alcance, né, no campo da comunicação, do que a gente entende hoje dessas grandes empresas, mediações internas precisam ser feitas, né? Essa é a realidade dada do que é o país. E aí eu fiz esse movimento interno dentro do território, né? Isso pode ser gravado, obviamente, porque eu falo o tempo inteiro sobre isso, de que existem realidades no território que nós não somos coniventes, somos conviventes, e que outras pessoas também se relacionam com elas, só que a hipocrisia da realidade da não discussão é tão gritante que terceirizam, né, essa articulação dentro do território, e muitas vezes acabamos nós que precisamos daquela lente a mais, daquele acesso a mais dentro do território, tendo que nos organizar para fazer esses processos de construção. E aí, nessas articulações, eu mediei muitas coisas dentro do território, e eu falei, cara, se a gente quer frear o que está acontecendo, garantir direitos, entender a gravidade do que está acontecendo, a gente vai precisar muito mais do que eu, nesse olhar de uma articulação de comunicação local, de um papo reto, de um voz das comunidades fazendo uma live. A gente vai precisar acionar a imprensa e tentar garantir que todo mundo veio. E a gente conseguiu articular para que isso acontecesse da melhor forma possível. E veio gente não só do Rio, né, mas outras comunicadores e comunicadoras, jornalistas que estavam aqui no Rio, que são de outros lugares do Brasil e do mundo. E a gente conseguiu chegar com um paredão de imprensa que freou a guerra de todos os lados e permitiu a gente narrar, né, uma outra leitura sobre o que estava acontecendo no campo dos direitos humanos e o que era possível construir diante de um cenário tão absurdo que estava dado. Então, eu acho que a gente está experimentando novas possibilidades, mas eu falo também de educação para comunicar,
porque a gente ainda não domina amplamente essas tecnologias. Ainda está concentrado no topo da pirâmide, em homens brancos, héteros, que quem nasce num berço de ouro ou herda, né, num desenvolvimento a nível não só local ou nacional, mas mundial, o poder de possibilidade de acessar essas áreas e tomar essas decisões. Então, hoje, um Raul Santiago Comunicando existe online, mas praticamente as minhas principais ferramentas de comunicação têm um dono. E se ele acorda amanhã e fala, cansei, vou desativar isso tudo, eu ainda não sei fazer o algoritmo de criar minha própria rede, de criar uma estratégia de comunicar com isso. Por isso que eu falo que a gente tem que falar de comunicação em vários formatos, inclusive com tecnologia de ponta, para compartilhar saberes e escalar saberes entre as nossas juventudes, as nossas crianças e afins. E aí, enfim, eu acho que é isso, né? A gente precisa incentivar mais esses debates, porque a gente ainda está tentando entender onde a gente se encontra, o que não pode mais seguir em frente e o que tem que ser deixado para trás, mas a violência de quem ainda domina essa estrutura e tem o poder do capital. Segurança, e não trabalho na TV Globo, eu escrevo sobre política no jornal O Globo. Mas, como eu falei para vocês, as coisas se misturam muito e segurança é política e política é segurança. Sobre o caso do vereador, eu acho que eu posso falar, porque eu escrevi uma coluna no domingo retrasado no jornal, eu acho que foi tipo 2, 3 dias depois da prisão. Vou ler o título para vocês. Cláudio Castro festeja prisão sem provas e leva a polícia do Rio para o palanque. O que eu fiz? Basicamente, eu fiz o que eu acho que é dever dos jornalistas. Eu li a decisão inteira, a decisão judicial, que devia ter, sei lá, 60, 70 páginas, e a gente já está acostumado a lidar com muitos casos de justiça. Eu mesmo já cobri Supremo em Brasília e tal. E assim, eu posso dizer para vocês que foi uma prisão sem provas. Não estou dizendo com isso, botando a mão no fogo pelo vereador, nem por nenhum outro personagem. Eu acho que todo mundo tem que estar exposto ao escrutínio, né? Especialmente quem exerce função pública. Mas se havia provas contra ele, essas provas não foram colocadas nos autos. Elas não estão na decisão. Aquilo ali foi uma prisão claramente abusiva. E a coluna saiu no domingo, eu acho que o habeas corpus dele saiu na segunda-feira. E é um caso lamentável, assim, que eu acho que fica de instrumentalização da polícia, do Ministério Público e do Poder Judiciário para uso político no ano eleitoral. É importante lembrar que a prisão foi feita pela polícia, mas antes teve um promotor que endossou e teve um juiz que assinou. Então, isso é preocupante porque mostra para a gente assim, o grau de infiltração política e, às vezes, extremistas que tem nas nossas instituições hoje, especialmente aqui no Rio de Janeiro. A outra pergunta foi como é que a gente mantém esses casos no noticiário, né? Como é que faz para voltar aos casos, como é que faz para que as coberturas não sejam descontinuadas. Primeira coisa que eu preciso dizer sobre isso é assim, infelizmente, o ciclo da notícia é muito rápido, nos tempos atuais ainda mais. Muitas vezes uma notícia que acontece de manhã já não chega no telejornal à noite, né? E com a rede social, então, a gente passou a viver um ciclo de notícias 24 horas, e já é muito difícil dar conta do que acontece naquele dia. E, às vezes, o que aconteceu há 2, 3 ou 8 anos, a morte do Marcos Vinícius, acabam, infelizmente, caindo um pouco no esquecimento ou sumindo das pautas. Como é que a gente faz? Primeiro, claro, eu acho que é o esforço, a disputa, como eu falei, dos jornalistas para fazer esses assuntos continuarem. O que é importante tem que estar na notícia, tem que estar sendo acompanhado. Mas tem uma outra disputa também, sobre a qual eu acho que o Raul falou muito bem, melhor do que eu, que é a seguinte, é disputa por espaço. A favela precisa estar na redação. A favela precisa disputar espaço na universidade, precisa disputar espaço na política. Né? A gente sabe que tudo isso é muito difícil, né? As instituições no Brasil são feitas para privilegiar quem já era privilegiado, mas é uma disputa permanente e de novo, eu acho que isso está melhorando. Né? Quando eu entrei na redação do Globo em 2005, a Adriana, que está aqui, entrou antes de mim, era uma redação quase 100% branca, né? E 100% de pessoas de origem de classe média. Hoje você entra na redação do jornal, você liga um noticiário na TV, já está diferente, a cara está mudando. A universidade, eu não preciso dizer para vocês, eu estudei na UFRJ, também me formei há 20 anos, e nas vezes que eu tenho a oportunidade de voltar lá, é uma universidade diferente.
muito mais parecida com o Brasil do que era, com o Rio de Janeiro, com o Brasil. Então, é uma disputa permanente por espaço. E eu acho que quanto mais pessoas dos territórios, das comunidades, estiverem nessas posições de poder, de alcance, de comunicação, melhor vai ser em benefício da sociedade toda. O que eu queria falar aqui é mais partindo de uma reflexão, o que eu vivi ali no último dia 28, né, de como existe uma fragilidade, né, na gente fazer o que a gente faz. Então, o que aconteceu com o Salvino pode facilmente acontecer comigo, né, pode acontecer com qualquer um de nós. A linha, ela é tão tênue, né, e eu acho que ainda refletindo sobre narrativas, comunicação, organização e democracia, teve um período uma das coisas muito ruins que eu vivi ali naquele dia 28, por ser cria do Alemão e por conhecer aquela parte da serra, a mata do Complexo do Alemão, né? Junto com o grupo de pessoas que eu cheguei, a gente identificou, foi quem foi encontrando corpos. E corpos nas mais bizarras cenas possíveis, né? Alguns deles impossível identificar via face. Eu, com meu celular, eu fui uma das pessoas que foi ali fotografando uma tatuagem, cortando roupa de quem estava vestido para achar alguma marca que alguém reconhecesse, e tinha o brutal trabalho de depois descer lá para a rua principal, onde as mães estavam, né, familiares, esposos, todo mundo, e botar meu celular e falar, cara, achei um corpo com essa tatuagem, com esse documento, com uma situação horrível, né? E aí comunicando, tentando entender aquilo, tentando garantir que familiares tivessem o direito ao luto, ao enterro de um filho. E aí no dia seguinte surge, né, e vai para a imprensa, vira uma coisa grande, de que as pessoas estavam tirando a roupa de traficantes para violar a cena e não sei o quê, e que todo mundo que participou daquilo ia ser chamado para depor, ia ser, sabe, e tinha um processo ali acontecendo. E aí de novo eu tive que voltar para as redes sociais. Eu falei, cara, se é isso, beleza, mas eu fiz isso, sacou? Então eu quero que saibam porque eu fiz isso e por tal fato isso aconteceu. E aí acionamos, obviamente, através da comunicação, advogados parceiros, outras pessoas que tomam decisões nesse contexto como um todo, e a gente conseguiu derrubar isso. Mas a fragilidade é tão grande, né, que é fácil chegar num Salvino, que é meu parceiro, que criou muita coisa comigo, que às vezes a gente discorda até politicamente, né, mas que não é aquela realidade ali que foi apresentada. Então é muito grave, né? Eu acho que é muito difícil. Ao mesmo tempo, a forma como a comunicação se constrói hoje, ela é muito complexa, né? E eu acho que a própria comunicação dita hegemônica, às vezes, tem que pensar rápido, às vezes acerta muito, às vezes erra muito em como comunica aquilo, porque a própria polícia está filmando, quem denunciou já está filmando, o governo agora já tinha um vídeo pronto, o secretário de... Então, tipo assim, alguém está acessando comunicação pré e trocando entre si para a construção de conteúdo, e a gente acaba tendo que reagir. Como são nas fake news, somos nós também, comunicadores populares, são pessoas parceiras dentro da estrutura comum. Então tem uma coisa muito mais grave, né, nesse cenário de gente que está querendo, da gente que está pensando a democracia, direitos e as possibilidades de uma forma justa, dentro do campo da comunicação e pensando o mundo e sociedade nesse processo, e tem gente ruim que também entendeu a força desse processo, de criar uma narrativa na frente, de jogar para a internet, deixar viralizar com responsabilidade qualquer, e que isso vai precisar ser falado. Então acho que a gente está esse é o grande momento, né, do mundo, é discutir fake news, é discutir comunicação, e isso vai determinar passos, sabe, existenciais no futuro, para quem vem da onde a gente vem, do nosso território, e enfim. Fiquei tocada com a sua fala sobre a necessidade do registro, mesmo que na hora a história pareça menor, localizada, o fato dela estar registrada pode ser no futuro muito mais importante do que parece no momento. Eu acho que um pouco do trabalho do jornalismo, de corporativo, comunitário, é registrar histórias, às vezes sem nem saber a dimensão que isso pode vir a ter depois, né, no futuro. Eu lembro perfeitamente do dia da Operação da Penha, porque quando a gente vai dormir a notícia é uma, quando acorda a notícia é outra, e de repente o mundo passa a ser o que o Raul transmitia, e a gente entendendo tudo, como a dimensão da narrativa do que era falado pela polícia e do que era mostrado pelo jornalismo comunitário do Raul, Alma Preta, até de lideranças evangélicas transmitindo, como que o acesso à informação não ia passar pelos meios oficiais naquele momento, como que isso me ensinou também muito sobre fazer jornalismo nesse contexto que a gente está. Então, Celso,
você fala sobre como que a gente pode colaborar. Eu acho que essa troca de informação, essa possibilidade de atuarmos com o mesmo objetivo, que é desfazer fake news, reportar fatos que não vão chegar, né? Eu fico em São Paulo, uma redação, né, totalmente outra realidade. Essa possibilidade de troca, ela é muito rica. Eu acho que é um jeito de usar a nosso favor as condições que a gente tem. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. I think this is more in response to the question of how to work with mainstream outlets, and I think I think it's becoming very. I don't know what the situation in Brazil is, but I think in Kenya we have a problem of state capture. We have a problem of media capture because the wealthy politicians own the media houses, so it shapes how stories are told, and it shapes what is reported and what isn't reported. So independent journalism, community journalism has really become incredibly important, and it is both sad and reassuring that the most reliable source of political information in Kenya is Twitter, which is, I think it's sad. So I guess my response, reaction, I guess, to that invitation is maybe we need to shift the focus, not shift, but add to the focus of our journalism, that the purpose is not just to change the minds of those who have power, but also to build community among those who don't. And that sort of shifts what we emphasize. And you talked about MSJC. MSJC, I covered the launch of the report on police executions. And I think one of the most powerful decisions that they made is that they did not publish the report in English. They published it in Patois, in Sheng. And that is a signal. It says, I'm not performing for that audience. I'm building a community with the people who are near me, who are in the same space as me. And eventually the people who have power found a way to get the report and to get it translated because they have that power. You can pay for a translator, you can pay for whatever. So it's to say that, journalism it's really, I'm the kind of person who grew up reading every newspaper that came out every day. So I'm a huge fan of journalism and a believer in journalism as the fourth pillar of democracy. And democracy with the big D, meaning that it is not just elections and voting, it is building inclusive, just, equitable societies. That's the democracy that journalism helps build. So anytime I meet a journalist, I think my observation, my response is always the same. Do what you do it well, do it consistently, do it for your community, do it for the future. And the details, we will figure it out together as we go along. No serviço de alto-falante, morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é esse colosso. Minha história raiz é madeira, mas é o murro do pau da bandeira de uma Vila Isabel verdadeira. É que o Zé do Caroço trabalha, é que o Zé do Caroço batalha, e ele bola pra
É que o Zé bota a boca no mundo, ele faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela. Quero ouvir vocês. Está nascendo um novo líder. E o que é?